Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Chegamos ao nosso último capítulo do livro Crie o Mundo que Você Quer Ver, do autor Kenneth Reagan Jr. E o título é Suba para o Melhor de Deus. Às vezes, quando começamos a falar sobre o desejo de Deus de que passemos para um novo nível de crescimento espiritual, as pessoas começam a fazer perguntas. Elas dizem: o que vai acontecer conosco agora? Este novo nível vai ser realmente melhor que o que já temos. Vejamos as respostas de Moisés a algumas perguntas que os filhos de Israel fizeram quando estavam a caminho do próximo nível. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morrêssemos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixamo-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Êxodo capítulo 14, do verso 10 ao 17. Moisés havia conduzido o povo de Israel para fora do Egito e estavam se dirigindo à terra prometida. Eles estavam animados porque Moisés havia lhes dito para se levantarem e se prepararem, pois iam para a vida melhor que Deus tinha para eles. O povo saiu se alegrando, deixando uma vida de escravidão. Então, de repente, eles se viram em uma situação extremamente difícil. Faraó estava em seu encalço, perseguindo-os com um grande exército. O Mar Vermelho estava diante deles. Eles não tinham saída, estavam encurralados, ou assim pensavam. Suba para o plano de Deus. Havia 3 áreas nas quais Deus queria que os israelitas subissem para um novo nível, e ele mostrou exatamente como fazer isso. Este é um exemplo da maneira como Deus quer que subamos para entrar em todas as bênçãos que nos pertencem. Primeiro, precisamos estar dispostos a subir até o plano que Deus tem para nós. Ele tem um plano que é grande o bastante para cuidar de nós, quer vejamos isso ou não. Os israelitas saíram para seguir Deus até o próximo nível, mas de repente eles depararam com dificuldades. A essa altura, eles não focaram no plano de Deus. Quando começamos a seguir Deus, encontraremos obstáculos e oposição. Os israelitas encontraram a oposição do exército egípcio e o obstáculo do Mar Vermelho. Deus dera o plano a Moisés, o líder deles. Ele dissera a Moisés que iria libertá-los e levá-los à terra prometida. O povo ouviu e seguiu Moisés. O plano de Deus não é apenas para indivíduos, mas há um plano coletivo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Observe que à medida que o plano coletivo é colocado em vigor, o plano individual também entra em vigor. Por exemplo, a corrida de automóveis é um esporte individual, mas também é um esporte em equipe. O que você realiza individualmente conta pontos para a equipe, e quando a equipe vence, todos vencem. A equipe conquista o campeonato e os indivíduos também ganham o primeiro lugar. Se a igreja coletiva do Senhor Jesus Cristo quiser subir para alcançar todo o seu potencial, então os membros individualmente precisam subir até seu potencial máximo. Quando aprendemos a subir para uma vida ilimitada como indivíduos, todo o corpo de Cristo sobe também. Em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo usa a analogia do corpo humano para mostrar como os diferentes membros do corpo de Cristo trabalham juntos.
Ele fala sobre como cada membro tem uma função e quando cada membro está funcionando adequadamente, como o corpo de Cristo funciona adequadamente como um todo. Quando começamos a entender a relação do plano coletivo com o plano individual, percebemos que os crentes individuais e o corpo coletivo foram projetados para subir juntos. Deus mostrou a Moisés como lidar com os obstáculos que estavam impedindo os israelitas de subirem ao próximo nível. Moisés disse ao povo: ficai parados e vede o livramento do Senhor. Então ele fez o que o Senhor lhe dissera para fazer. Ele estendeu o cajado e as águas se dividiram. Havia terra sólida e não um sol traiçoeiro para os israelitas atravessarem em segurança. À medida que Deus revela sua vontade a nós e começamos a destacar sua palavra, ele nos mostrará como esses obstáculos podem ser removidos da nossa vida. Na verdade, 2 milagres aconteceram quando o Mar Vermelho se dividiu. O primeiro aconteceu quando as águas recuaram. O segundo aconteceu quando o leito do mar ficou seco. Quando você começa a seguir Deus para o próximo nível, não há necessidade de ficar alarmado se aparecerem obstáculos diante de você. O caminho de Deus é certo e seguro. À medida que você segue o plano de Deus para a sua vida, os obstáculos tendem a desaparecer. Suba ao lugar que Deus tem para você. Para ir ao próximo nível, precisamos subir ao lugar que Deus tem para nós. À medida que obedecermos a sua palavra, seu plano para a nossa vida se desenrolará diante de nós e podemos entrar no lugar e na posição adequada. Às vezes as pessoas oram para Deus começar a agir em alguma área, mas quando ele inicia o movimento, elas começam a recuar dizendo: espere um instante, não era isso que eu tinha em mente. Elas podem até ir ao ponto da bênção e depois recuar. O Espírito Santo nos guia de formas diferentes. Algumas pessoas querem que ele se mova da mesma maneira todas as vezes, mas ele não faz isso. É melhor se mover com Deus em um território não familiar do que ficar onde estamos e apenas sobreviver. Se nos movermos com Deus, floresceremos e não apenas sobreviveremos. É muito importante continuarmos avançando na direção para onde Deus está nos levando. Podemos andar na confiança de que os planos dele para nós são bons e de que ele está sempre pronto a nos abençoar. Deus fez um caminho para os israelitas ingressarem na sua vitória. Se não estivessem dispostos a entrar no Mar Vermelho, eles teriam sido devorados pelo inimigo. Em vez de olhar para as águas divididas e pensar: o que estamos fazendo? Isso é muito assustador. É muito longe até o outro lado. Como podemos ter certeza de que vamos conseguir atravessar eles? E eles marcharam pela terra seca. Quando Deus faz um caminho para nós, não podemos nos permitir ser vencidos pelo medo. Precisamos entrar na situação confiante na palavra de Deus. Não somos abalados por nada que vemos ou sentimos. O que nos move é somente o que Deus diz. Se quisermos nos levantar com Deus para a oposição, Ele quer para nós, então, precisamos estudar e continuar estudando a palavra para estarmos prontos quando chegar a hora de subirmos até essa posição. O inimigo leva vantagem sobre muitas pessoas porque elas não estudam a palavra, mas não devemos ser ignorantes quanto aos desígnios de Satanás, segundo Coríntios capítulo 2, verso 11. Ainda que você já tenha cruzado a linha para a vitória, você não pode baixar a guarda. Lembro-me de algo que um treinador de futebol costumava dizer nesse sentido: quando vocês cruzarem aquelas linhas, estejam prontos para atacar ou ser atacados. Mesmo que os apitos toquem, vocês ainda precisam estar prontos para serem atacados. Na verdade, é fato conhecido que mais lesões acontecem depois que o apito toca, porque alguém foi atingido quando não estava preparado.
Se você sair em uma sexta-feira à noite e tiver vencido em um jogo, provavelmente haverá uma celebração naquela noite. Mas a última coisa que o treinador lhe diz antes de você sair do vestuário é para aproveitar a noite, porque no dia seguinte vai começar tudo de novo ao se preparar para a próxima sexta-feira. No atletismo, quando se tem vitória em uma sexta-feira, você tem uma noite para se alegrar. Depois, você tem de voltar a sua atenção para se preparar para o próximo jogo. Se você se divertir a semana inteira, não estará pronto para jogar na próxima sexta-feira e será derrotado. O mesmo acontece conosco como cristãos algumas vezes. Depois de uma grande vitória espiritual, alguns de nós baixamos a guarda e o diabo entra e nos ataca. Temos uma vitória e depois nos viramos e somos derrotados porque não estávamos preparados para o inimigo entrar. Lembre-se, ele anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Ele não relaxa. Sim, podemos saltar e nos alegrar quando temos mais temos de permanecer vigilantes o tempo todo. Aqui nós paramos esse vídeo. Até o próximo, em nome de Jesus.